Aleluia, louvado e adorado seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, vivo. A esse Deus inerrante, infalível, este Deus sacrosanto, que tem agido de benevolência, de longanimidade, de paciência, de misericórdia e de amor para com cada um de nós. Também é fato que tem operado, tem agido de justiça. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos proporciona mais uma oportunidade de estarmos com mais um programa Caminhando com Jesus no ar, para que as tratativas do céu sejam postas à mesa perante cada um de nós. Você que está nos acompanhando pela live no Facebook, no PR Silvio Moura, e os amados que sempre também estão conosco pelas ondas da Salvaterra FM, a nossa 87,9, a rádio da cidade. Sejam todos mutuamente, hoje sempre bem-vindos, para a glória de Deus, e situando os amados que estamos dando seguimento nesta semana para que a nossa vida financeira seja abençoada. Estamos tratando de um assunto polêmico, um assunto polemizado por muitas pessoas, mas que nós não podemos deixar esta área da vida do ser humano de fora. Temos tratado da alma, temos tratado do psicológico, temos tratado do físico, perante as enfermidades que cercam, quer seja uma pandemia, uma virose ou outra qualquer manifestação de enfermidade, mas também assim temos buscado abençoar a área conjugal, a vida familiar e de igual forma a vida financeira. É certo que para alguns há uma certa resistência, até porque a falta do conhecimento é o principal motivo pela decadência da vida financeira de muitas pessoas, principalmente com respeito a conhecer a palavra, a vontade, a opinião, o posicionamento de Deus. Então, como o Senhor colocou no nosso coração, em nosso coração, vamos dar seguimento. Hoje vamos dar continuidade, que nós não concluímos a leitura do capítulo 9 da carta paulina aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, mas também já temos aqui a direção de Deus para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ver o tempo, como Deus vai conduzir o programa de hoje. Mas as informações do céu estão já todas em ordem para serem faladas a cada um dos amados irmãos. Nós estamos tratando deste assunto por inúmeros motivos, e um dos tais é querermos, desejarmos que também a tua vida financeira seja abençoada e haja multiplicação, para que você desfrute, para que você descubra qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos dar seguimento aqui na carta paulina, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, e vamos aqui dar início hoje a partir do versículo de número 15. Você que deseja nos acompanhar, eu quero aqui frisar que é de suma importância você não somente ir para uma igreja, para um templo, para uma congregação, para uma reunião, ou de repente até mesmo participar de um programa, a exemplo, o programa Caminhando com Jesus, e ficar somente ouvindo o que o pastor fala. É importante você ter Bíblia, acompanhar, fazer a tua análise e ver aquilo que verdadeiramente está escrito. Por quê? Porque nós somos sujeitos a falhar. De repente, eu aqui no afã do desejo
de passar informações, eu posso até de repente passar uma passagem, citar um versículo com um endereço errado, né, a exemplo. E até mesmo a questão da interpretação, e nós temos batido forte nesta tecla de forma repetida, para que nós venhamos extrair da Bíblia aquilo que a Bíblia quer dizer. Venhamos extrair da palavra de Deus aquilo que Deus quer dizer e tem como posicionamento e tem como opinião. Já falamos aqui, e é do entendimento e do conhecimento dos amados, com toda certeza, que esse Deus é um Deus que não muda. Ele não muda. Então, a opinião que ele tinha, a colocação que ele apresentava, as diretrizes que ele sempre pôs, são as que são e continuarão sendo válidas sempre, porque ele não muda. Amém? Ele não muda. Deus não muda de opinião. Ele não é inconstante. Deus, ele não muda de opinião. Então, por isso, nós podemos ser exatos quanto àquilo que ele realmente quer dizer, e é importante que nós peguemos aquilo que ele quer falar. Porque, amados, vamos até lá, mais na frente um pouco, ler Atos 5. E dentre o capítulo há um versículo que se faz uma pergunta, ou até uma afirmação. O que vale mais obedecer? Ao homem ou a Deus? Então nós temos o entendimento que o Senhor é inerrante, é infalível, ele não erra, ele não falha, sua palavra é imutável. Esse Deus é perfeito, e a ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Quero situar os amados também, que acreditamos nós outros que na sexta-feira, se o Senhor nos permitir, e no mínimo até lá Jesus não tiver voltado para buscar o seu povo, para buscar a igreja, conforme a promessa maior que ele nos fez, nós estaremos orando forte. Vamos estar orando forte em prol da tua vida financeira. Talvez você saiba quem sou, talvez eu te conheça, ou de repente não. Mas independente disso ou de uma outra qualquer coisa, vamos estar orando forte em prol da tua vida financeira, para quebrar algumas situações, para tirar de circulação, de trabalho construtivo, o inferno, entidades, ações espirituais da maldade que agem nas regiões celestes e têm estado combatendo contra você, combatendo contra a tua vida, especificamente na tua área financeira. Mas antes, porém, nós estamos trazendo aqui conteúdos que podem ser, na realidade, a partir do momento que não somente você der ouvidos e colocar posteriormente em prática também, pode ser um divisor de águas, pode mudar a tua história. Porque esse Jesus que nós falamos é um Jesus, é um Deus, é um Senhor que quando ele entra na situação, quando ele chega na situação, quando ele está na vida de alguém, é para mudar em todos os sentidos. Nós olhamos e vemos, até mesmo a exemplo, esse próprio apóstolo Paulo. Esse homem tinha uma concepção totalmente contrária, aversa àquilo que ele está ou passou a pregar. Esse homem era Saulo, perseguidor da igreja. E é importante nós olharmos que não somente ele está afirmando aqui que Deus tem ordenado que nós estejamos a colaborar, a contribuir, a fomentar a obra de Deus, a alimentar a obra de Deus, através de dízimos e ofertas. Amém? O que não cabe, na realidade, é pessoas incautas, indoutas, ignorantes, quererem colocar posicionamento a respeito da administração de dízimos e ofertas, de repente até tentar mudar o curso daquilo que o próprio Deus estabeleceu e vem tentar combater a palavra que, além de ser inspirada por Deus, foi escrita por Paulo. Você está entendendo? É escrita por Paulo.
Paulo, um homem que, segundo uma narrativa, dependendo da interpretação ou da linguagem bíblica, melhor dizendo, um homem criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, altamente conhecedor, e ali passou informações, então, como um aio, ou seja, como um professor. Este Saulo foi educado, e é claro que quando ele combatia, estava ele presente na morte de Estevão, que morreu apedrejado. Ele agia daquela forma porque ele pensava, a certeza que existia no seu interior é de que ele estava agindo em nome de Deus. O perseguidor da igreja achava e lutava com veemência, aplicando toda a sua força e já indo então em direção a Damasco para, de uma forma completa, acabar com a igreja, de uma forma total, acabar com o cristianismo. Ele estava municiado de vontades, documentado, autorizado, dentro da legalidade, diante da lei, e sobretudo achando que era um defensor de Deus, representante de Deus, porque o que estava sendo levantado era uma seita falando de alguém que na realidade, mas hoje nós vemos o resultado. E até mais lá adiante, o próprio Atos, capítulo de número 5, vem trazer essas colocações. E um dos principais posicionamentos deste doutor da lei, chamado Gamaliel, que instruiu e educou Saulo, ele diz: deixa eles quietos, porque se esta obra, este funcional, é de homens, vai perecer por si só, vai acabar, sem que precisemos intervir, sem que precisemos sujar as nossas mãos. Mas se é de Deus, também deixa quieto, porque vai permanecer. E não cabe a nós nos acharmos lutando contra Deus. Agora imagine você, quando nós damos atenção a pessoas que não têm base bíblica, não têm conhecimento algum a respeito de Bíblia, querer falar sobre dízimos e ofertas, porque não sabem a opinião de Deus. Não sabem, não conhecem a opinião de Deus. E nós acabamos nos achando, de fato e de verdade, lutando contra Deus. Nós não podemos isso. É impossível alguém vencer Deus. Se o inimigo, que é altamente poderoso, não consegue, nós, quem somos nós, que com um sopro deixamos de existir? Então vamos estar trabalhando para que a tua vida seja abençoada, para que a coisa verdadeiramente aconteça, para que haja libertação, porque você olha este homem, até então Saulo, com uma ideologia, com um posicionamento e com uma luta, achando que estava do lado certo, do lado correto, mas posteriormente, após ele ter uma experiência com Jesus em direção a Damasco, quando literalmente ele cai do cavalo, o que acontece? Ele passa então a ser chamado de Paulo. Ananias vai e ora por ele, porque cego ele ficou, ele volta a enxergar e, digamos, de verdade, amados, em torno de 27 livros escritos no Novo Testamento, 13 escritos por Paulo. Então, eu debater com o apóstolo Paulo a respeito, quem sou eu? Diante de tudo isso, eu sou um analfabeto. Eu sou uma pessoa sem nenhum resquício, fagulha de conhecimento. Então, como poderei eu contestar? O que está aqui é Bíblia, o que está aqui é palavra, e Bíblia, palavra de Deus é incontestável, incontestável. E o que vem de encontro é para deixar um homem embaraçado, embaralhado, atrapalhado, é para deixar um homem confuso, para que com isso não haja permissão de que este tal homem que assim está, não prospere. E Deus te ama de uma forma tão especial e forte que Ele não vai olhar para você e deixar você sem informação. Ele não vai olhar para você e deixar você sem que Ele se dirija a você para
produzir aquilo que Ele tem sonhado para a tua vida, em todos os âmbitos, em todas as áreas da tua vida, de tudo aquilo que compõe o teu ser. Porque Ele te ama. E a vida financeira não está fora do projeto de Deus em momento algum. Amém? Então quem sou eu para trazer o meu posicionamento a respeito diante de um homem que escreveu 13 epístolas dentro de um compilado de 27 livros, trabalhado, ensinado, um homem não somente com uma cultura, mas um homem altamente preparado e, sobretudo, chamado, escolhido por Deus. Você está entendendo? E muitas das vezes o mundo, ou seja, pessoas, têm dado ouvido àquilo que o levará para o abismo, para a destruição, para o fracasso, porque certo é, como falamos no programa de ontem, nós entramos na presença de Deus em oração, dobramos os joelhos, nós louvamos a Deus. Nós entoamos canções, hinos para o seu louvor, nós louvamos a Deus. E colocar a mão no bolso, abrir a carteira, também nós louvamos a Deus. Fique certo disso, fique sabendo disso, não tenha dúvida alguma. E mais uma vez, situando os amados, nós afirmamos dizendo que nós não estamos aqui trazendo este tema no decorrer desta campanha, porque nós estamos a pedir, de forma alguma. De forma alguma. Nós estamos a dar, não a pedir. E o nosso principal interesse é que você progrida, que você prospere, que a coisa aconteça não somente com os teus próprios olhos, você veja. O mesmo Deus que agiu com milagre, com ações, o mesmo Deus que entrou sempre com provisões, o mesmo Deus sempre que operou o sobrenatural dele em defesa daquele que nele crê, está aqui operando e vai chegar até você a partir do momento do teu consentimento, da tua permissão. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 9, leiamos a partir do versículo de número 15, que assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Primeira carta paulina aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 15 e em diante, ele nos diz assim: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Fazendo rapidamente uma pausa aqui, eu quero afirmar-te que dízimo e oferta não é obrigatório. Porque Deus não recebe louvor, porque Deus não recebe adoração de uma pessoa que está assim fazendo porque está sendo obrigada a fazer, coagida a fazer, induzida a fazer, forçada a fazer. Eu te afirmo o seguinte, querido irmão e amada irmã:
Preste bem atenção, que Deus é altamente poderoso. Se nós estamos com Ele, Ele é um Deus altamente poderoso. Se nós não estivermos com Ele, Ele continua sendo um Deus altamente poderoso. Se Ele quisesse, Ele terminaria logo, colocaria um fim em tudo. A sentença que já foi dada ao inimigo das nossas almas logo iria se cumprir, nem precisávamos passar as outras demais profecias se cumprirem, e nós iríamos ser arrebanhados por Ele, de forma que o seu ego fosse massageado e que nós não tivéssemos escolha. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos liberdade, cabe o livre arbítrio da parte daquele que nos concedeu o tal, para que nós escolhamos adorá-lo de livre e espontânea vontade. Você está entendendo? Deus não recebe louvor porque alguém está sendo obrigado. E o Senhor não nos quer como escravo, nos quer como livres, por isso Ele já nem nos chama mais de servos, já nos chama de amigos, porque diz a sua palavra que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Você está entendendo? Então a liberdade, a partir do momento que o meu coração é nutrido de desejo, a partir do momento que eu consinto, que eu permito que na minha alma o Espírito de Deus gere, então o desejo para eu dizimar, eu ofertar, meu amado, minha irmã, nós vamos passar a contemplar as maravilhas de Deus. E eu quero te afirmar que no maior momento, no principal momento da tua maior necessidade, o que Deus ele vai fazer é fazer com que seja levado, seja posto à tua porta. Você está entendendo? Porque esse Deus, sobretudo, além da sua fidelidade, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo e Ele tem prazer em honrar a fé, e mais prazer ainda Ele tem em honrar a obediência. Falamos aqui a respeito de quando nós levamos um saquetel, quando nós levamos um envelope, quando nós transferimos um valor para a obra de Deus, a cifra fica na terra, mas a atitude sobe em glória para o céu. É louvor, é adoração, é temor, não temor medo, mas temor respeito, temor em obediência, e o Senhor recebe, e recebe com alegria. Se alegrando do Senhor, nós ficamos fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está entendendo? E o versículo de número 17 nos falou assim: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. De livre vontade, tenho recompensa. Como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Esse homem tinha um prazer. E não tinha medo do sofrimento, da dificuldade, da luta, da prisão. Não tinha medo do julgamento, do apontamento. Ele estava para defender uma bandeira, acreditando em um Deus que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer que você desfrute disso. Deus quer que você seja uma pessoa encaixada no projeto, no sonho que Ele tem sonhado para a humanidade, perante aquele que nele tem não somente acreditado, mas sobretudo aquele que a Ele tem obedecido. O versículo a seguir, 18, diz-nos assim: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Ele está afirmando que é correto a obra ser alimentada por pessoas que vão ser mantenedoras, por pessoas que vão ser contribuintes, por pessoas que vão estar ajudando. Tem pessoas que sabem pregar, tem pessoas que não.
Tem pessoas que sabem louvar, tem pessoas que não. Cada um, na realidade, tem uma função, tem uma tarefa, tem um ministério, tem um chamado. A Bíblia diz que nós somos um corpo único, mas nós somos muitos membros. E cada membro do corpo tem a sua função. Esse corpo, a cabeça é Cristo. Você está entendendo? Então, a função de alguns, em especial, é interceder. Agora, a função de todos é contribuir financeiramente. Porque às vezes, por mais que não chegue ao nosso conhecimento, onde está chegando a nossa oferta, onde está chegando o nosso dízimo, esteja sendo sabido por nós que nós fizemos algo que agrada o coração de Deus. Que o nome do Senhor está sendo louvado por conta da nossa atitude. Tem gente que pensa e até mesmo fica inibido, porque o que está dando, o que está contribuindo é pouco, são algumas poucas moedas aí. Não pense isso. Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Vem uma certa mulher, uma certa viúva, e deposita no gasofilácio um valor irrisório. Aos olhos ou em comparação aos outros tantos quantos deram e puxaram das suas maiores e melhores notas, ela deu pouco. Algo na realidade insignificante. O mestre vem e diz: esta mulher deu a maior oferta. E vem alguém e questiona, e vem alguém e apresenta o seu questionamento. Mas nós vimos, eu estou aqui dando R$5. Esses R$5 seria para o meu pão de amanhã. Esses R$5 eram os únicos R$5 que eu tinha, já destinados apenas para o pão da manhã, e após isto eu nem saberia o que eu iria comer. Mas vieram outros, deram notas de R$50, deram de R$100, deram notas de R$200, que é aquela escassez, né? Nós contemplarmos a bichinha, mas deram notas de R$200, mas de repente eu olho e digo: não, mas eu só tenho isso, fulano puxou R$200, ou de repente vem alguém e puxa algumas tantas notas de R$200, eu não vou dar não. Dê. Sim. Porque o Senhor não está olhando para os valores, o Senhor está olhando para as atitudes. E essas atitudes, elas de forma alguma ficam sem recompensa. E se nós esperamos, e se você espera, se você esperava que porque você dizimava, porque você era o maior dizimista da casa, porque você é aquela pessoa que, enfim, quando entrava no templo era um Deus naquele lugar, porque você providenciou cimento, tijolo, telha, forro, lajota, som, microfone, tudo. Mas algo não saiu conforme você gostou, você deixou, como que se aquilo pudesse fazer você superior de algo, ou superior a alguém. Ei, Deus não está preocupado com valores. O teu dízimo pode ser 50 centavos. Deus está olhando para a tua obediência, atentando para aquilo que está no teu coração. Então não fique tímido na hora de glorificar o nome do Senhor com as tuas poucas moedas, porque essas poucas moedas podem ser insignificantes para alguém, mas o Senhor está vendo que é o teu melhor. É o teu melhor naquele momento, porque preste bem atenção que existe uma promessa sobre ti, sobre mim, sobre nós, dizendo: ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Separe. Seja fiel no pouco. Faça a prova de Deus. Seja fiel no pouco. Experimente vivenciar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida financeira a partir de dízimos e oferta, independentemente de para onde você vai ofertar, de para onde você vai contribuir. Às vezes tem uma igreja do teu lado, às vezes, falando-te uma verdade, existem lideranças pagando preço
pregando o evangelho genuíno, porque ainda existem verdadeiramente interesseiros, existem, assim como existem ovelhas, existem bodes. Assim como existe a ovelha, existe o bode. Mas não fique triste não, a Bíblia diz: não vos indignes por conta dos malfeitores, porque prosperam em seus caminhos. Logo, logo haverá separação de trigo e de joio, e o Senhor colocará a ovelha de um lado e bode de outro. Você está entendendo? Aproveita toda a oportunidade que você tem para glorificar aquele que é a origem de tudo em você. Você olha para os teus pés e você vê uma sandália. Tudo isso originado em Deus, porque se você conquistou, é porque Ele te proporcionou condição. Sobretudo a começo da história, o fôlego de vida que você tem saiu da onde? Você entende? Então é importante louvar a Deus, glorificar ao Senhor e honrar a Deus com toda a nossa renda, com toda a nossa fazenda, ou seja, com tudo aquilo que nós possuímos. Você está entendendo? Adorar o Senhor com tudo aquilo que pertence a nós. Talvez seja pouco agora, mas o Senhor Deus quer acrescentar. E quando nós deixamos de contribuir, como Ele poderá acrescentar? Se é do altar que vem, mas do altar ou no altar eu não tenho posto absolutamente nada. Pense nisso. O 19 diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Entenda. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob, ou seja, embaixo a lei ou da lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Coparticipante. É aquela pessoa que tem direito também. Porque a afirmativa bíblica é que nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. São Velho e Novo Testamentos. São dois testamentos deixados por alguém que morreu para validar os testamentos, para que após a validação dos testamentos nós pudéssemos ter direito a toda a herança deixada neles escrita. Você está compreendendo? O céu quer contribuir com você, mas de repente, por ouvir palavras e posicionamentos de pessoas que você não tem contribuído com o céu. O sobrenatural de Deus, a ação protetiva de Deus, a provisão de Deus, o entrar com providência e com surpresa sobre a tua vida financeira, porque é bem fácil nós gastarmos. A Bíblia diz assim: não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. É bem fácil nós fazermos investimentos, e quando falamos sobre investimentos, eu quero trazer aqui a seguinte ótica. Você abre uma poupança, você faz investimentos aí, digamos, no banco, no CDB, no CDI, você tem tanto por cento, 100%, 200% de renda. Daqui a 2 anos, 3 anos, você está entendendo? Mas a afirmativa do banco é que diante de tal investimento não há uma total segurança. Então eu preciso investir a minha finança administrando com sabedoria,
para que de uma forma segura não somente haja retorno, mas alguém que venha me afirmar, me trazer segurança com respeito às ações protetivas desse alguém neste âmbito, nessa esfera, nesta área, no caso, no tocante à minha vida financeira. Então é Deus, é o Senhor que pode proteger. Eu posso fazer o seguro contra incêndio, eu posso fazer um seguro contra alagamento, eu posso fazer um acidente. Você está entendendo? Mas quem pode com toda a exatidão me trazer segurança senão o Senhor? Então é correto que eu faça investimentos em bancos? Correto. Mas mais correto ainda é eu fazer investimento no céu. Agora fique certo de que quando eu deixo de fazer investimento no céu, eu estou deixando de fazer investimento em mim mesmo. Em mim mesmo. O Senhor quer contribuir, quer cooperar. É claro que eu não estou dizendo aqui que os milagres de Deus são mercadoria. Não estou aqui para vender. Isso aqui não é um balcão. Você entende? É desejo de Deus que você viva, que você desfrute, que você contemple, que você olhe e veja ao teu redor a glória de Deus. E talvez você precise começar com pouco, para que, sendo fiel nesse pouco, Ele te ponha, Ele te coloque sobre o muito que Ele tem sonhado para você, e você tem se distanciado porque tem dado ouvidos a vozes cheias de nada. Vamos pular rapidinho aqui, sem concluir até mesmo a leitura, porque ainda faltam alguns versículos. Atos, capítulo de número 5, para nós colocarmos já então o início da leitura para o amanhã, quinta-feira. Preste bem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Eterno. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Como assim? Vamos reler. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja então à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se
de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Até aqui, no momento. Que temor? Medo? Não. Temor, respeito. Mas como assim morreram? Analise a história. Ananias e Safira tinham uma herdade, uma propriedade. Falamos aqui a respeito da base principal da igreja primitiva, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não havia na igreja primitiva um necessitado sequer, porque muitos que tinham, vendiam, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos o quê? Dinheiro, finança. Só que Ananias e Safira tinham uma propriedade. De quem era a propriedade? Deles. Venderam-na, pegaram o dinheiro. Com quem estava o dinheiro? Com eles. Então, se eles quisessem dar, doar, apresentar, glória a Deus. Se eles não quisessem, também tudo bem. Mas eles vêm com mentira. Nós começamos segunda-feira lendo o livro do profeta Malaquias no capítulo de número 3, e a citação dentre alguns versículos é: roubará o homem a Deus? Aí o Senhor responde, não é o profeta que responde. Todavia vós me roubais e ainda me perguntam: em que te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não há necessidade. Mas preste bem atenção que o que eu quero extrair dessa leitura até aqui, que já estamos chegando no final do programa de hoje, é o seguinte: coisas morrem, muitos sonhos morrem, e não é culpa, não é responsabilidade de Deus. Tem pessoas que na sua total ignorância dizem assim: se Deus existe, se Deus a gente já começa a conversa dizendo que Deus não é alguém que existe, porque existir é algo que passa a ser a partir de, e Deus não teve um início, Deus já era. Você está entendendo? Mas a expressão é: se Deus existe, por que há tanta fome, por que há tanta peste, por que acontece isso naquele lugar? Porque você olha e você vê que cada cidade tem um Deus a ser adorado, e esse Deus não é o Senhor. Você olha para países e você vê que existem outros tantos deuses que a eles são prestados os cultos e a adoração, e não ao Senhor. Você está entendendo? Aí quer dizer que esse Deus, como a exemplo Baal, não tem poder de fazer descer fogo do céu. E quando os profetas padecem e morrem, a culpa é de Deus? Não. É o povo que escolhe o Deus a quem quer servir. Mas nós que cremos neste Deus verdadeiro, da palavra, desta verdade, desta libertação com a qual Ele quer nos libertar, precisamos entender o seguinte: que quando nós estamos em campanha de oração, quando nós estamos a buscar a Deus, nós estamos a ganhar vida. Nós respiramos melhor. O nosso aparelho respiratório torna-se outro. Você está entendendo? Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós ganhamos vida, nós ganhamos força, nós ganhamos em nossa área financeira. E as comportas, elas são abertas de uma forma que nós não sabemos explicar, mas nós temos certeza de onde está vindo a reação do Senhor. Mas também quando queremos reter algo, que era para nós termos dado, contribuído, feito, doado, apresentado voluntariamente, espontaneamente, como dízimos e ofertas, quando nós deixamos de assim então o praticar, coisas morrem. Aqui no caso, literalmente ao pé da letra, morre Ananias e Safira, sem necessidade. A propriedade era deles, o dinheiro dentro da legalidade era deles, mas só que eles foram se apresentar no altar. Aí é diferente, porque de Deus não se zomba. A Deus ninguém engana. Você está entendendo? Então alimente. Você olha, você joga uma semente dentro de um vaso, numa terra, e você começa a cuidar, daqui a pouco sai algo. A tua alegria, a tua felicidade, daqui a pouco cresce. Se é ornamental, vai produzir flores, e a tua alma vai sentir cheiro e vai se encher de alegria. Por quê? Porque houve produção.
como uma reação de um investimento que você fez, de um cuidado que você apresentou, de um carinho que você apresentou, de um zelo, de um respeito, de um amor que você apresentou, e que com esta planta você vai até falar, sim ou não? Com esta samambaia você vai até conversar. E é interessante que samambaia nem produz flor, é ou não é? Mas com ela você vai conversar toda manhã, quando você for regar, quando você for molhar, quando você for alimentar. A nossa vida financeira não é diferente. E quando nós deixamos de molhar, quando nós deixamos de alimentar, quando nós deixamos de dar atenção, morre, querido. E Deus não quer ver a tua vida financeira morta. Deus não quer ver o cortador, migrador e destruidor aplacados. Você está entendendo? E esse é um cuidado de Deus para com você. Vamos dar continuidade amanhã neste viés. Informações advindas da glória do céu, do trono de Deus, incontestável. Quem quiser pensar, falar, dizer o que quiser, tem liberdade diante de um país democrático, diante de uma liberdade de expressão, diante de uma liberdade religiosa, diante do livre-arbítrio dado pelo próprio Deus. A liberdade, embora na palavra não haja esta palavra, na Bíblia não haja esta palavra livre-arbítrio, mas é sabido que Ele nos deu, porque Ele não vai ser adorado, porque estamos sendo forçados por Ele, por quem quer que seja, a adorá-lo. Por isso que dízimo e oferta não pode ser obrigado, tem que ser espontâneo. Você está entendendo? E vamos dar continuidade. E vamos, na sexta-feira, acredito que está em oração forte, ó. Colocar por terra esse capeta do inferno, porque o projeto de Deus é te abençoar. Abre teus olhos, dê ouvidos a Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Antes de nós encerrarmos,